O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Como é bom estarmos aqui. Como é bom estarmos na presença de Deus. Como é bom estar na presença de cada amigo, de cada irmão, de cada irmã. Você que nos acompanha aqui na capela, você que nos acompanha também pela televisão, que reza conosco e que faz deste momento um momento de grande bênção dentro da tua vida. E nós queremos que verdadeiramente esta Eucaristia seja para nós mais um momento de bênção. Que tenhamos não apenas um dia abençoado, não apenas um dia consagrado ao Senhor, mas uma vida cada vez mais na presença do Cristo. O Cristo que nos acolhe, o Cristo que nos abraça. Desde o Antigo Testamento, queridos irmãos e irmãs, o povo de Deus realizava esta experiência de um Deus acolhedor, de um Deus que não os abandonava por causa do seu pecado, da sua infidelidade, mas de um Deus que se manifestava em sua própria história, na história do povo de Israel, como um Deus amoroso, um Deus libertador, um Deus criador, um Deus que constrói com este povo, mesmo diante da sua infidelidade, uma história de salvação, uma economia salvífica, mesmo diante da infidelidade do seu próprio povo. O Salmo de hoje nos fala justamente sobre isso. O Senhor, Ele não rejeita jamais o seu povo. Somos nós que muitas vezes diante das nossas misérias, diante das nossas infidelidades, somos nós que muitas vezes rejeitamos a presença de Deus. Assim como Adão e Eva, diante do próprio pecado, tiveram vergonha do Senhor. Se lembram desta passagem? Quando perceberam que pecaram, perceberam que estavam nus e se esconderam da face de Deus. Deus não rejeita ninguém. Deus jamais rejeita um coração contrito. Deus jamais rejeita um coração arrependido. E a prova disso está em todo o Antigo Testamento, especialmente no livro dos profetas. Os maiores, os menores, comunicam sempre o amor de um Deus que não se cansa de amar. O amor de um Deus que não se cansa de estender a sua mão para conduzir este povo a um novo caminho, ao caminho que Jesus nos fala sempre no Evangelho, um caminho de conversão, um caminho de mudança, um caminho de vida nova. Se engana, queridos irmãos e irmãs, quem pensa que somente o tempo da Quaresma é um tempo de conversão. É um tempo mais forte, é claro, nós sabemos muito bem disso. Onde a igreja nos chama através da oração, do jejum e da prática da caridade, não é? A uma conversão mais intensa. Mas todo ano litúrgico é momento de conversão. Todo instante é momento de buscar a santidade. Todo instante é momento de ser cada vez mais santo. E hoje é este momento que o Senhor entrega a cada um de nós. Que sejamos hoje, ou pelo menos nos esforcemos a isso, que sejamos hoje melhores do que fomos ontem. Que sejamos hoje mais santos, mais cheios do Espírito Santo, não é? Que tenhamos maior amor
por Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Hoje é o dia que o Senhor fez para você, para que você busque a santidade, que você busque hoje ser melhor do que foi ontem. E amanhã nós iniciaremos um novo dia novamente de busca, de conversão, de busca de santidade. E nesse processo, queridos irmãos e irmãs, Deus se aproxima de maneira muito especial daquele que se coloca como pobre, daquele que se coloca com humildade diante da sua presença. Deus resiste aos soberbos, mas Deus se aproxima daquele que tem o coração humilde, daquele que tem o coração manso, não é? E a primeira leitura nos fala justamente disso. O Senhor, Ele se afasta daquele que é arrogante e entrega a sua graça, a sua misericórdia, a sua presença de maneira especial àquele que está aberto a tudo isso. Muitas vezes nós nos achamos inteligentes demais, donos da nossa própria vida. Não permitimos que Deus trabalhe em nossa história, não é? E quando nós vivemos simplesmente através da nossa própria força, nós muitas vezes caímos e sentimos necessidade do perdão, necessidade da misericórdia de Deus. Na primeira leitura, nós vimos justamente aquilo que nos fala o profeta Isaías. Por isso, enviará o dominador, o Senhor dos exércitos, o Sabaote, contra aqueles fortes guerreiros, o raquitismo, a fraqueza, e abalará a sua glória com convulsões que queimam como fogo. O nosso Deus, Ele se compraz, Ele se alegra em nossa humildade. Quando nós falamos da pequenez, quando nós falamos da humildade, é impossível não falarmos de Nossa Senhora, não é verdade? Aquela que se colocou diante de Deus com um coração manso, com um coração humilde. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Que nós possamos repetir isso diariamente em nossa vida. Amados irmãos e irmãs, eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, o homem de Deus, a mulher de Deus. Faça-se em mim, Senhor, não mais a minha vontade, mas a tua divina vontade, ó Jesus. Que desta forma a sua vontade se manifeste em nossa vida, através da nossa humildade, através da nossa pequenez. E é justamente diante disso que Jesus apresenta ao Pai uma oração de louvor. Assim como nós estamos aqui hoje, rezando, apresentando ao Senhor a nossa prece, a nossa oração, a nossa entrega nesta Eucaristia matinal, Jesus também tem necessidade de intimidade com o Pai. Como isso é bonito, não? Jesus nos ensina a rezar. Jesus nos ensina a louvar o Pai, o Senhor da misericórdia. E Ele diz: eu te louvo, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos, aos humildes. Não é? Ter fé, queridos irmãos e irmãs, também é sinal de humildade. Porque quando nós acreditamos, quando nós confiamos a nossa vida ao Senhor, é sinal de que nós reconhecemos o poder de Deus, a grandeza de Deus diante da nossa vida, diante da nossa pequenez. Peçamos hoje ao Senhor que Ele arranque cirurgicamente do nosso coração toda arrogância, toda soberba, todo espírito mundano, para que desta forma nós possamos nos colocar diante dEle, vazios das coisas do mundo, para que Ele nos preencha com a sua divina vontade. Para que Ele cada vez mais nos preencha com a força do Teu Espírito Santo. Que hoje nós possamos rezar como Cristo rezou.
Que nós possamos louvar ao nosso Pai, como o próprio Cristo foi capaz de louvar. E desta forma, Senhor, nós queremos nos esvaziar de tudo aquilo que corrompe o nosso coração, de tudo aquilo que traz soberba à nossa vida, de todo o orgulho, Senhor. Queremos que o Senhor limpe verdadeiramente, que o Senhor lave o nosso coração. Queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, como Maria foi capaz de se colocar, com um coração manso, com um coração simples, com um coração humilde, para que Deus fosse capaz de escrever toda a sua vida, toda a sua história. Santo Agostinho uma vez disse que ter fé é você assinar uma folha em branco. Quem é que faz isso, não? Especialmente hoje em dia, é perigoso demais, não? Mas com Deus nós não precisamos temer. Com Deus nós não precisamos ter medo. Ter fé é você assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela aquilo que Ele quiser. É sinal de compromisso com Deus. É sinal de abertura à graça e, é claro, abertura à divina vontade do Senhor. E hoje, queridos irmãos e irmãs, nós possamos nos lançar neste Deus com muita fé, com muita esperança e com muita humildade, suplicando ao Senhor das misericórdias que Ele transforme verdadeiramente a minha vida, a tua vida, que Ele derrame sobre nós o seu perdão, que Ele derrame sobre nós as curas que nós tanto necessitamos, que Ele derrame sobre nós a sua divina misericórdia. E que assim nós possamos buscar cada vez mais a nossa conversão, a transformação da nossa vida, a transformação do nosso coração. Nós te louvamos também, ó Pai, assim como teu Filho Jesus, e pedimos a força do teu Espírito Santo, para que saiamos daqui mais fortalecidos por essa palavra e pela Eucaristia que receberemos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.